Olá, sejam bem-vindos ao canal do NEMI. Eu sou Carolina Coutinho, bolsista e estagiária aqui do Núcleo, e hoje eu apresento a vocês o primeiro episódio do nosso novo quadro NEMI Entrevista. Nessa série especial, nós vamos trazer diversos convidados, desde pesquisadores a profissionais da moda, para debatermos temas super interessantes. Então fique de olho e ative as notificações do canal para não perder nenhuma entrevista. Bom, a nossa entrevistada de hoje é muito especial e tem um currículo de dar inveja. Hanaira Negreiros é pesquisadora de História da Moda, mestre em Ciência da Religião pela PUC e já assinou a curadoria de diversas exposições de moda pelo mundo. Bem-vinda, Hanaira! Oi, Carol, obrigada. Amei essa apresentação. Estou super feliz de estar aqui. Que bom! Então, no bate-papo de hoje, nós vamos nos aprofundar em temas como a relação da moda com a religião, a ancestralidade e a expressão da negritude, além da importância dos desafios enfrentados na curadoria e na exposição em museus. Bom, para começarmos, como foi o processo de transição da sua graduação em negócios da moda para pesquisa acadêmica? Bom, já comecei agradecendo, mas acho que vale de novo agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada, Camila também, Paulo, enfim, e todos os meus colegas do NEMI, porque afinal de contas eu também faço parte do NEMI, né? E acho que vale pensar também esse processo de transição para a minha graduação, acho que foi natural e ele foi decorrente de uma insatisfação, né? Então, eu sou uma mulher negra de pele escura, brasileira, e que na graduação de negócios da moda sentia falta de assuntos, abordagens que se relacionassem com a minha ancestralidade, com a minha história, né? Ao mesmo tempo em que naquele período em que eu estava na graduação, terminando a minha graduação em negócios da moda, que foi por volta ali de 2012, 2013, já faz um tempinho, né? Eu não conseguia elaborar, assim, diretamente, com tanta clareza como eu faço hoje, do que eu sentia falta, né? Eu estava começando a minha trajetória e naquele período a gente ainda não falava dessas questões tão abertamente, né? Questões sobre população negra no Brasil, história e toda a bagagem cultural que as populações afro-brasileiras têm. Mas eu sentia falta, então eu terminei a faculdade assim com um sentimento de lacuna. E foi justamente na pesquisa acadêmica, quando eu decidi seguir, então, fazendo pesquisa, quando eu decidi fazer um mestrado, é que eu mudei não só de carreira, pensando que eu fui para outros campos do conhecimento, para além da moda, mas que eu consegui construir uma carreira acadêmica, né? Então, eu comecei fazendo um mestrado em ciência da religião, na PUC de São Paulo, ali por volta de 2015, 2016, e era um período em que eu também estava, um pouquinho antes, na verdade, estava me entendendo ali com o candomblé, né, que é uma religião afro-brasileira. E eu vi ali no candomblé, na minha comunidade, que é o Redandá, que é um terreiro de candomblé de nação Angola, aqui de São Paulo, eu fiquei encantada pelas roupas das pessoas, como aquela religião lidava com a vestimenta. Então, eu decidi fazer esse estudo no meu mestrado. E aí eu comecei a minha carreira de pesquisadora. Ai, que ótimo! Essa história é maravilhosa. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Bom, nessas pesquisas sobre moda, memória e diáspora africana, quais foram as descobertas mais transformadoras para você como pesquisadora e mulher negra? Eu acho que foi entender que a minha cultura, a minha ancestralidade tem beleza, né? Tem uma história que vem de longa data e que isso não me foi ensinado, por exemplo, nem na escola, nem na faculdade. Para algumas pessoas que nascem já ou como parte da comunidade de candomblé, tem muita gente que nasce já, que é família de candomblé, ou de umbanda, ou de outras religiões de matrizes africanas, porque são várias no Brasil. Essas pessoas, principalmente as pessoas negras, elas já estão dentro desse universo, e eu acho que elas têm
a oportunidade de reconhecimento dessas belezas, dessas riquezas que essas religiões trazem. E principalmente quando a gente está falando dessas religiões negras, a gente está falando de um universo com muitas facetas, né? Então, tem a relação com a vestimenta, que é muito importante, que foi o que me cativou e que me fez estudar, mas tem a música, tem a comida, tem a cosmologia, tem a relação com os deuses africanos, tem a própria relação da comunidade, são muitas questões, né? Então, eu fui descobrindo essas belezas, e principalmente reconhecendo em outras mulheres negras como eu, as nossas belezas, né? Então, foi um trabalho de pesquisa, claro, científico, acadêmico, com rigor, enfim, mas também foi um processo muito afetivo, e continua sendo, porque eu continuo na comunidade, eu sou candomblessista, não iniciada. Acho que vale pontuar isso, porque o candomblé é uma religião iniciática e só a partir da iniciação que você tem acesso ao mais profundo da religião, né? Mas existem pessoas que se iniciam e outras que não. E eu fui muito acolhida pela comunidade também, e posso conviver, e posso, a cada encontro, a cada convívio, eu vou descobrindo. E foi a partir do candomblé também, da minha pesquisa acadêmica, que eu voltei, né? Então, comecei a fazer pesquisas voltando no tempo, voltando nos anos, voltando nos séculos, e eu fui descobrindo histórias de mulheres negras, de pessoas negras que viveram em outros tempos diferentes dos meus, mas que tinham histórias incríveis. Tanto que isso me leva ao doutorado que eu faço hoje, também na PUC de São Paulo, só que no departamento de História, estudando o século XIX, né? Maravilhoso. Teve alguma coisa na sua trajetória que você considera que foi um divisor de águas para a forma como você enxerga a moda como um campo de conhecimento? Com certeza foi fazendo o mestrado na parte em que eu tinha que entrevistar as pessoas do Redandado, meu terreiro. Porque eu nunca tinha feito uma pesquisa assim com entrevistas mesmo tão profundas, e aí tem toda uma metodologia, né, de você chegar nas pessoas, pensar, elaborar as perguntas, interpretar essas perguntas, né? Então eu fui entendendo também como fazer isso, sabe? E pensando num terreiro de candomblé, muitas das vezes as respostas elas não são dadas abertamente. Então eu chegava às vezes com um roteirinho de pesquisa e fazia uma pergunta muito direta e as pessoas não me respondiam como eu esperava ou queria que elas respondessem. Então eu fui entendendo que talvez eu podia fazer um outro tipo de abordagem, sabe? Eu acho que isso foi o que dividiu assim as minhas águas como pesquisadora também, de entender como fazer isso, né? De uma maneira mais adequada. Sim. E pensando nas roupas como dispositivos de memória, como que você enxerga essa relação entre moda, história, ancestralidade nas comunidades afro-brasileiras? Eu começo pensando na minha família, porque eu venho de uma família que tem a moda como algo muito importante, principalmente porque eu sou bisneta e neta de alfaiate, neta de costureira e neta de lavadeira. Então, assim, a moda sempre foi muito importante, as roupas da família, esses objetos, né, que carregam essas memórias, essas histórias, sempre estiveram no meu ambiente familiar, e eu acho, sinceramente, que foi isso que fez com que eu fizesse moda e quisesse fazer moda desde o começo, né? E aí é isso, é uma família afro-brasileira. Isso me fez pensar também, quando eu estou fazendo as minhas pesquisas de tempos mais antigos, por exemplo, eu pesquiso muito século XIX, e eu vou entendendo assim como a população negra brasileira, e eu vou descobrindo isso de uma maneira muito intuitiva, mexendo nos arquivos, mexendo nos documentos, mas também me deparando com pesquisas já existentes, porque existe um campo, né, que tem sido feito já há algum tempo de outras pessoas que pesquisam isso. Então, eu acho que é um mix, sabe, das minhas pesquisas com um campo bibliográfico já que existe, né? Mas de como essas pessoas negras no Brasil, elas sempre estiveram envolvidas com os trabalhos que se relacionam com a moda.
Então, mulheres costureiras, homens alfaiates, né? A gente tem a revolta dos alfaiates no final do século XVIII na Bahia. A gente tem diversos anúncios em jornais que referenciam mulheres negras como costureiras, né? Ainda como pessoas escravizadas, enfim, mas que estavam ali. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse tipo de pesquisa, porque a gente consegue entender essa relação entre moda, história e essa ancestralidade de comunidades afro-brasileiras. Bom, nas suas pesquisas, há peças ou vestimentas que simbolizam de forma especial a resistência e a identidade negra? Acho que muitos itens de moda, assim. Mas, de novo, eu vou fazer referência à indumentária de candomblé, porque eu acho que é uma indumentária que, inclusive, é muito apoiada na tradição, porque é uma religião tradicional de matriz africana e que mantém elementos do século XIX, por exemplo. E de antes até, se a gente for pensar, por exemplo, o uso do turbante, principalmente por mulheres, né? O turbante ele tem uma função, assim como outras peças da indumentária afro-religiosa, o turbante tem uma função que ela é litúrgica, de proteger o ori, que é a nossa cabeça, né? Ori significa cabeça em Yorubá. Mas também, para além de proteger o ori, que é uma parte muito importante do nosso corpo para a nossa religião, o turbante ele também embeleza a pessoa que veste, né? Então, tem essa relação de entender essa peça de indumentária como algo que pode ser bonito, que pode representar a identidade dessa pessoa que veste e também da comunidade, mas também tem uma função litúrgica. Eu acho que, de alguma maneira, isso responde a essa questão de pensar, né, como é que essa indumentária ela reflete a resistência e reflete também a identidade afro-brasileira. Bom, pensando justamente nessas vestimentas, eu, como uma mulher que me identifico muito com as religiões de matriz africanas, cresci numa família com uma avó umbandista, eu enxergo que tem muito uma tendência na cultura da moda atualmente se apropriar de certos símbolos culturais. Como você diferencia a apropriação de homenagem ou diálogo cultural dentro das exposições e na academia? Eu acho que isso é muito delicado, né? Quando a gente está falando de moda, a gente está falando também, a gente pode ter algumas abordagens. Tem a abordagem que talvez seja mais comum, que seja pensar moda enquanto mercado de moda. E aí, quando a gente está falando do mercado, a apropriação cultural ela se faz de uma maneira muito mais agressiva, né? Porque a apropriação cultural se dá nesse âmbito de tirar algo de uma comunidade, principalmente dessas comunidades negras, indígenas, enfim, que são marginalizadas na sociedade e aquilo vira um produto, que geralmente vai ser consumido por uma outra parcela da população, com outro valor, enfim. Quando a gente está pensando no âmbito museológico, no âmbito de exposições de arte, de moda, acho que é o papel da curadoria, e eu também sou curadora, né, de pensar como a gente vai estabelecer um diálogo entre as comunidades e as instituições de arte, trazendo essas comunidades para dentro dessas instituições e fazendo com que elas façam parte de todo o processo de exibição de uma peça, por exemplo, né? Então, por exemplo, no final do ano passado, entre novembro e o começo deste ano, eu fiz a curadoria de uma exposição no Itaú Cultural junto com Carol Barreto, que é artista, pesquisadora, professora, indicada ao Prêmio Jabuti com o livro Moda Ativismo. E nós duas fizemos a curadoria da exposição Artistas do Vestir, uma costura dos afetos, aqui em São Paulo, que tinha mais de 70 artistas, e a gente fez uma opção por fazer uma curadoria que tivesse muita gente preta, negra e indígena, né? E a gente tinha uma peça da artista Irecrã Kayapó, que é uma mulher indígena aldeada, com peças de roupa que ela faz. A Carol tinha muito esse diálogo direto com Irecrã e a família dela, e a gente foi conversando para entender como aquilo deveria ser exposto, quais as informações que deveriam estar,
qual era a maneira correta de colocar aquilo na exposição para o público, não só deixando aquela peça, mas criando um diálogo, porque quando a gente está falando de exposições, a gente está falando de um espaço de mediação, um espaço de educação, entendendo que todas as pessoas que vão transitar pela exposição, elas estão aprendendo algo também, né? Então, esse processo foi muito interessante, assim como também a gente fez com a Equedicinha, que é uma líder, né, da Casa Branca, que é um dos terreiros mais antigos do Brasil, na Bahia. Equedicinha é uma pessoa fundamental na comunidade dela, uma das mais antigas, e que fez uma roupa também de uma mãe de santo, e que ficava bem na frente, junto com a peça de Irecrancaiapó. Então, também como trabalhar aquela questão de uma indumentária religiosa fora do terreiro, né, fora de um contexto religioso, com respeito, né? Carol também é uma mulher de axé, assim como eu, já iniciada, mas, como dizer, na hierarquia mais alta, né? Mas que também entende esses limites. Então a gente foi caso a caso, né? Mas a gente foi trabalhando isso para que essas peças estivessem ali representando as suas comunidades, mas de uma forma respeitosa, e que aquilo pudesse refletir num processo de educação para o público. Uhum. Vou até puxar a pergunta que eu ia fazer sobre a costura dos afetos. Você acha que esse foi o ponto de partida para você construir uma narrativa visual que cobrisse a memória afro-brasileira? Eu acho que é uma continuação, né? A minha primeira curadoria que pensou, de fato, questões afro-brasileiras e moda foi uma curadoria que eu fiz em 2019, antes da pandemia, portanto, no IMS, no Instituto Moreira Salles de São Paulo. E foi uma exposição bonita, porque foi uma exposição de livros de fotografia, em que eu pensava a relação entre imagem, foto e moda afro-brasileira e africana, né? Então, ali eu já começo, não só como curadoria, pensando uma primeira curadoria minha individual, que foi uma parceria entre o IMS e o Instituto Feira Preta, da Adriana Barbosa, e dali eu começo. Então, em todos os meus processos de curadoria, no MASP, no State of Fashion, no próprio Itaú Cultural, eu preciso trazer essa questão afro-brasileira, porque isso é fundamental no meu processo de pesquisa, né, no meu trabalho. No seu mestrado, você trabalhou muito sobre as questões da religião, por ter sido sobre a ciência das religiões. E como que você identifica a moda como esses dispositivos para investigar a religiosidade, a ancestralidade, culturalmente? Eu acho que a moda para as religiões negras, né, afro-brasileiras, de matriz africana, enfim, ela é muito importante porque é isso, ela faz parte da liturgia. Não é só uma vestimenta que é vestida para as pessoas, né, rezarem, enfim, ela tem uma função mesmo ali para a liturgia, né? A saia das mulheres, o turbante, os fios de conta, que são os colares sagrados. Então, para mim, num primeiro momento, eu sabia que tinha uma coisa importante ali acontecendo quando a gente estava falando de moda, mas, claro, quando eu fui aprofundando a pesquisa, eu fui entendendo as minúcias, né, dessa relação, que é muito, muito profunda. E isso a gente pode ampliar para as outras religiões de matriz africana. E eu acho que vale dizer que quando a gente está estudando as roupas de axé, né, que a gente pode falar assim de uma maneira mais ampla, existem muitas abordagens possíveis. Então, a minha abordagem foi a partir da memória de uma comunidade específica, que é o meu terreiro. Mas dá para fazer um estudo comparado de terreiros, dá para optar em estudar só as roupas das divindades, que é um outro universo, enfim. Então, tem muitas abordagens. Acho que é um universo muito rico de pesquisa, sabe? Justamente falando sobre essas pesquisas e tudo mais, você acredita que pesquisar mais sobre a moda e sobre ancestralidade e sobre religião, as vestimentas de axé,
ajudam a gente a entrar mais em contato e resgatar certos saberes ancestrais? Com certeza. Até porque esses assuntos, eles ainda, infelizmente, não são tratados nas escolas, nas universidades, de maneira de educação mesmo, né, com objetivo educacional, né? Não é uma questão de um proselitismo religioso, ou seja, que a gente está jogando luz a determinada coisa numa vontade de, sei lá, catequizar as pessoas, né? Acho que as religiões de matriz africanas entra quem quer, faz parte quem quer, né? Então, eu acho que é interessante que a gente faça essas pesquisas porque a gente vai quebrar tabus e vai fazer com que as pessoas no Brasil entendam essas religiões assim como todas as outras. Porque, infelizmente, a gente tem questão de intolerância religiosa, que a gente chama, na verdade, de racismo religioso, porque a gente sabe que essas religiões elas são atacadas por serem religiões negras, né? E existe muito desconhecimento, ou como diz Ney Lopes, né, professor Ney Lopes, muitos equívocos, né, e preconceitos em relação a essas religiões, porque não se conhece, não se fala sobre isso. Tem todo uma perspectiva que ela é ritual, que ela é sagrada e também secreta, e que as pessoas que fazem parte das comunidades que vão saber, isso não vai ser levado para a academia, mas tem todo uma perspectiva muito ampla que pode ser trabalhada no quesito de educação. E eu atuo nesse lugar também, sabe? Nessa valorização. Pensando em aprender mesmo com esses dispositivos de memória que é a moda e as estéticas afrodiaspóricas, vamos dizer assim, o que você acha que a moda brasileira pode aproveitar, pode aprender mesmo sobre sustentabilidade, inovação, identidade com essas estéticas e a partir dessas estéticas? Eu acho que muita coisa, porque as comunidades tradicionais, sejam elas os terreiros, sejam as populações ribeirinhas, os povos originários, sejam os povos quilombolas, são comunidades que têm conhecimento sobre a terra, que têm conhecimento e respeito com a natureza, né? Eu converso muito com uma amiga minha chamada Dayana Molina, que é uma estilista indígena Funio, né, de ascendência Funio e Aymara, da marca Nalimo, e ela me ensina muito essa relação a partir da perspectiva dela como uma mulher indígena, né? E falando muito sobre esse respeito e valorização da terra, de pensar como a gente é parte da natureza e como a gente consegue trabalhar com isso. Acho que todas essas comunidades, assim como o candomblé valoriza muito a natureza, os deuses são deusas, mas também são parte da natureza, né? Então, Oxum é a deusa das águas doces, enfim, dos rios, das cachoeiras, mas Oxum é o rio, Oxum é a cachoeira, Iemanjá é o mar, né? Então tem toda uma cosmologia que dá conta de pensar a natureza. E eu acho que quando a gente está falando de criação de moda brasileira, é necessário que haja um diálogo com essas comunidades, né? Sim. Você diria que a diáspora africana criou uma estética transnacional, assim, como se fosse alguns elementos que se apresentam em diversos espaços pelo mundo. E, se sim, quais pontos de conexão você percebe entre o Brasil e outros países que receberam essas populações africanas? Eu acho que sim, porque a diáspora africana ela é muito rica, né? Acho que a diáspora africana ela se deu principalmente pelo processo de escravidão, que é muito triste e horrível, mas as populações negras em diáspora elas conseguiram de diversas maneiras, cada uma da sua forma, conseguiram manter as suas referências, as suas identidades, por mais que tivesse esses processos todos coloniais. E eu vejo muitas similaridades, assim, e eu acho que é uma coisa muito bonita que a gente, enquanto diáspora, a gente tem um processo de retomada e de busca dessas belezas africanas, enfim, então
tem pessoas que viajam de novo para o continente africano, tem pessoas que se conectam entre diásporas na América Latina, em outras partes da América, enfim, eu acho que esse processo é muito bonito de retomada, de tentar seguir com o rompimento desses laços coloniais, sabe? Então eu vejo muitos pontos de conexão, assim, pensando moda, pensando a diáspora africana como uma estética transnacional mesmo. Como que você percebe nas suas exposições se existe alguma diferença entre a recepção da moda afrodiaspórica nas suas exposições entre o público brasileiro e o estrangeiro? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho, depende, assim, quando eu fui para a Holanda fazer uma parte do State of Fashion, né, da Bienal de Moda, a gente fez uma ativação aqui em São Paulo e a gente levou algumas peças para lá, para a cidade de Arnhem, que fica uma hora e pouquinho de Amsterdã. E lá, nessa cidade, a gente não tem pelo menos eu não vi tantas pessoas negras, uma comunidade tão grande, né? Mas foi interessante criar essa ponte com essa população de origem europeia, branca, da Holanda, que está muito distante assim da nossa, né, da nossa ideia de, enfim, de afro-brasilidade, de moda da diáspora negra. Então foi interessante, as pessoas se interessaram bastante. Eu acho que no Brasil a gente, como tem uma população negra muito grande, as pessoas se interessam e querem muito. Existe uma vontade muito grande dessas ativações. Isso faz com que o nosso trabalho seja tão importante, sabe? Eu gosto muito de viajar e de apresentar as coisas fora, claro, né? Mas eu gosto muito de fazer atuação aqui no Brasil, porque eu acho que a gente tem um trabalho grande a ser feito ainda, sabe? Com certeza. E pensando nesse papel mesmo da musealização, para expor realmente essas narrativas, dar voz. De que forma você acredita que esse processo de musealização da estética e da moda e das indumentárias afrodiaspóricas podem contribuir com um letramento antirracista? Não apenas letramento, mas assim, realmente ensinamentos mesmo, aprender uma melhor conduta contra o racismo. Eu acho que a moda, quando ela a moda em contexto de exposições, ou enfim, a moda em si, ela tem uma capacidade de aproximar a gente. Porque e é engraçado, porque muitas pessoas, quando estão conversando comigo, vêm, enfim, assistir uma aula minha, falam: Nossa, Hanna, eu não entendo nada de moda. E aí eu já falo assim: Você está mentindo, porque assim você se veste. Então, a moda é algo que é próximo da gente, a moda aproxima, né? Todo mundo tem uma história com tecido, com roupa, enfim, né? Às vezes a moda tem essa aura de coisa que é muito afasta, uma coisa que pode estar muito associada às elites, mas na verdade não. Então, eu acho que a moda, no contexto museológico, ela é muito rica porque ela faz com que as pessoas possam se identificar mais fácil. Diferente de uma exposição, quando a gente está falando de uma exposição de moda, é diferente de quando a gente está falando de uma exposição de arte contemporânea com quadros e esculturas. Muitas pessoas, inclusive eu que trabalho com isso, às vezes vou ver alguma exposição de arte contemporânea e eu não entendo muito o que está acontecendo ali, né? Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, assim. Sim. A exposição de moda, não, eu acho que já cria um vínculo, né? A roupa já nos dá esse vínculo. Então, uma exposição de moda, por si só, ela já aproxima o público. Inclusive, é uma grande dificuldade para fazer exposição de moda, porque as pessoas querem tocar nas roupas. Porque é o tecido, né? Então, as pessoas querem sentir a textura, elas querem entender ali. E aí, num contexto museológico, tem toda uma ideia de preservação, de acervo, do tecido, e não pode ser tocado, né? Então, esse é um grande desafio. Sempre nas minhas exposições tem alguma roupa que foi tocada e que a gente vai ter que dar um ajuste ali, porque, enfim, isso acontece. Mas eu acho que é isso. Se ela aproxima, ela ajuda muito mais a gente pensar esse letramento e ensinamento antirracista.
Maravilhoso. Pensando realmente, agora a gente vai abordar mais a sua experiência como curadora mesmo. Nas suas exposições, quando você articula memória, religiosidade, estética, enfim, como que você, se você sente alguma dificuldade em traduzir afetos, experiências das comunidades para uma linguagem mais expositiva, assim, para o museu, que acaba sendo aquela amostragem que, querendo ou não, tem um pouco desse distanciamento, porque você não pode, enfim, tocar e tudo mais, sem perder uma profundidade, porque a moda tem muito isso, né, do convívio, da experimentação. Se você sente alguma dificuldade nessa parte de traduzir toda essa bagagem para a linguagem expositiva. A gente tem dificuldade, sim, mas aí é um trabalho, quando a gente está pensando em exposição, assim como outros trabalhos, é um trabalho que a gente faz no coletivo. Então, a gente articula muito com as outras equipes que estão montando a exposição junto com a gente. E aí, nesse caso, a equipe que faz a expografia, a arquitetura do espaço, tem um diálogo muito grande com a gente na curadoria, porque aí a gente vai entender até que ponto a gente pode pensar a base em que está a roupa, por exemplo, qual que é o tanto de distanciamento que a gente tem para que essa roupa não seja tocada, mas que não fique tão distante. Isso foi algo que eu trabalhei muito, principalmente porque foi uma exposição maior, com mais peças, na exposição do Itaú, que eu fiz junto com a Carol. E a gente conversou muito com a Gabi de Matos e com a equipe dela, do estúdio de expografia e arquitetura, e também com a equipe do Itaú, que trabalhou muito junto com a gente, para a gente entender como transformar os 3 pisos, né? A gente tinha 3 pisos de exposição. Como é que a gente transformava aquilo num espaço que fosse acolhedor e que não fosse austero para o público, ao mesmo tempo em que a gente tinha que dar conta dessas questões práticas de conservação das peças, porque elas não poderiam ser tocadas, e algumas foram. Então, assim, e acontece, né? Mas a gente vai dialogando com as outras equipes. Bom, quando você expôs no MASP e nesses eventos internacionais, você acha que eles realmente permitem toda a reflexão crítica que você quer propor com a sua curadoria? Porque existem certas restrições quando a gente vai para esses espaços que são mais legitimados do que, por exemplo, a rua, que é um lugar mais livre de expressão. Como que você avalia esse alcance e acessibilidade dessas exposições e realmente o alcance na dimensão de poder passar realmente aquilo que você idealizou? Eu tive sorte de trabalhar com instituições que me deixaram trabalhar, né, de verdade, no qual eu pude exercer assim, a minha criatividade, a minha reflexão crítica de maneira muito ampla, né? Sim, a gente tem algumas restrições institucionais, mas eu acho que a gente tem que dialogar sempre e tentar negociar esses espaços, né? Então, algumas restrições elas vão acontecer por conta do espaço físico, tempo. Quando a gente está falando de exposição de moda, tem uma restrição técnica e de acervo, que é a questão da luz, incidência da luz no tecido. Então, o tecido ele não pode ficar muito tempo. São até 3 meses no máximo de exposição à luz. Depois a peça ela tem que ser guardada por mais 3 meses, enfim. Tem toda uma relação de acervo e conservação, né? Mas, enfim, tirando isso, no processo de curadoria mesmo, de pensar os nomes, os artistas, isso foi em todas as minhas experiências eu tive assim muita possibilidade de trabalho. Tem algumas dificuldades, eu acho, ainda da gente ter mais pluralidade, assim, sabe? Então, às vezes a gente consegue ter uma pessoa indígena, a gente consegue ter uma pessoa trans, enfim, algumas limitações orçamentárias, infelizmente, porque a gente está falando de cultura no Brasil, né? Então, tem esses problemas, mas eu acho que a gente está num caminho bom. Acho que a tendência é melhorar. Que bom, uma resposta acho que melhor do que eu esperava. Eu acho. A expectativa estava mais baixa. Baixa. Mas que bom. Continuando nesse bate-papo sobre os museus na sua dimensão institucional, né? Você já disse que não enfrentou muitas resistências,
Mas pensando, por exemplo, em museus britânicos, quando eles se apropriam de diversas peças que vêm do continente africano, ou que delimitam as narrativas porque acaba sendo um contexto de muita branquitude. Você acha que tem certas resistências que você enfrentou, mas que você tenha percebido entre os seus colegas de curadoria que sejam passadas nesses espaços? Acho que sempre tem, porque, como você mesmo disse, Carol, os espaços museológicos, seja aqui, seja, enfim, nos Estados Unidos, Europa, ainda são espaços coloniais, né? São espaços de uma branquitude dominante no seu corpus de direção, por exemplo. São poucas as pessoas negras que têm cargo de direção. E quando estão lá, sofrem, às vezes, né? Boicote, enfim, uma série de restrições. Isso é bem ainda problemático. Mas eu também vejo uma movimentação cada vez maior de abertura de espaços para nós, pessoas negras, principalmente, falando desse meu lugar, para a gente trabalhar, né? Então, uma coisa que eu tenho pensado nessa minha trajetória como pesquisadora e curadora, que já tem aí 6 anos, e é isso, eu sou uma jovem curadora, né? Eu tenho 6 anos de uma curadoria mais extensa, né? Assim, mais robusta. Então, eu acho que a gente vai fazendo o que a gente consegue também, porque aí tem um lugar de uma sobrecarga em cima da pessoa negra que está atuando nesses espaços, uma super expectativa. Claro que a gente sempre vai fazer o nosso melhor, mas é também a gente entender que a gente não vai conseguir, por hora, salvar o mundo, né? Então, se a gente conseguir trabalhar com saúde mental em dia, né? Com a possibilidade de fazer um trabalho com respiro, enfim, eu acho que a gente deve caminhar por aí e fazendo sempre o nosso melhor. Porque, por exemplo, eu sou uma profissional e trabalho e conheço outras pessoas que não é só porque sou negra que estou nesses espaços, mas eu também tenho uma atuação política. Eu faço escolhas deliberadas de pensar antirracismo nessas instituições. Né? Então, eu sou militante, né? Eu sou uma pessoa que atua mesmo para tentar cada vez mais quebrar essas amarras coloniais nesses espaços. Mas isso vem também com uma carga muito puxada. Né? Então a gente também tem que saber equilibrar para fazer o nosso trabalho de maneira crítica, responsável, mas também nos mantendo ali com saúde, que é muito importante para que a gente siga trabalhando, né? Senão a gente pifa e não dá, né? Você sente que às vezes você sente que às vezes pelo fato de você ser uma curadora negra que trabalha com as vestimentas de axé, muitas das vezes você se sente limitada, que você tem que falar só sobre isso nas suas exposições? Eu entendo que seja um tema que você goste muito, se aprofunda muito, mas você sente que às vezes existe uma expectativa de que você só trate de questões de raça e de classe e de religião, sempre nos mesmos temas? Acho que sim, acho que tem essa expectativa. Eu estou num momento da minha vida em que eu não sinto um problema em fazer isso, porque realmente eu ainda trabalho muito com isso, né? Mas eu também sinto a possibilidade de ampliar as narrativas. Eu acho que é isso. Eu, como uma profissional, entender como eu posso indicar o que eu quero trabalhar, né? No momento, eu ainda faço muito esse tipo de pesquisa, é o que permeia a minha vida. Então, mas se em algum momento, sei lá, quiser falar de uma indumentária palestina, por exemplo, que é um assunto muito importante, né, que a gente precisa tratar, eu espero que eu possa trabalhar com isso e possa chamar as pessoas que são especialistas, que não é o meu caso, para que trabalhem junto comigo, sabe? Eu acho que vai dar certo, mas enfim, vamos ver. Bom, falando no processo de curadoria mesmo, agora para quem se interessa pelos bastidores, como é o processo que você leva para estruturar uma curadoria de uma exposição, métodos, processos?
a parte criativa, parte institucional, parte histórica mesmo também, que você usa para... Porque a exposição é uma narrativa, né? Então, como que você vai para construir essa história? Perfeito. Eu sempre tenho na minha cabeça uma nuvem de ideias, assim, né? Sempre vários temas que eu quero trabalhar. Então, pensando no processo criativo, eu sempre tenho cadernos com nomes, com possibilidades, assim, às vezes eu nem tenho um projeto já engatilhado, mas eu já tenho uma série de coisas ali que estão povoando a minha mente. Eu tenho gostado muito de fazer processos curatoriais coletivos, então a experiência que eu tive com a Carol foi maravilhosa, a gente ficou um ano, né, fazendo a pesquisa, e aí também a gente teve o trabalho da Adriele Regine, que foi a nossa assistente curatorial, e éramos 3 mulheres negras pensando essa curadoria, que foi muito legal, também porque cada vez mais eu penso que é difícil fazer uma curadoria sozinha, sabe? Porque são vários pontos de vista, as pessoas têm várias ideias, então é legal poder dialogar. Então eu faço eu escrevo também, né? Sou escritora, então tem muitos textos, muitos cadernos mesmo, assim, tipo meus caderninhos, assim, ó. Meus caderninhos, até gastinho já esse aqui, mas é isso, com várias coisas escritas. Eu gosto de escrever em papel, em caderno, enfim. Eu tenho desde, sei lá, desde 2011 eu uso o Pinterest, que é esse site de referências, então eu tenho muitas pastas. Muitas, muitas, muitas. Assim, de todos os assuntos, desde, sei lá, indumentária de Angola até os looks do Zeca Pagodinho, que eu sou obcecada, sabe? Assim, Ai, então, amei! eu acho que é uma super referência de moda. Se a gente está falando de moda brasileira, a gente tem que falar do Zeca e de outras pessoas. E eu acho que é expandir um pouco. Se a gente está falando de moda, a gente tem que dialogar com música, a gente tem que dialogar com história da arte, a gente tem que dialogar com política. Então, eu estou sempre lendo muitos livros, muitos textos que não são necessariamente de moda, mas que são de história, que são, né, de artes visuais, que são de outros campos, porque eu entendo a moda também como um campo transversal, assim, né, plural, Multidisciplinar também. multidisciplinar, exatamente. Então, estava tentando lembrar essa palavra, exatamente. Então, o meu processo de curadoria ele é amplo. Eu sou libriana, né? Então eu gosto de muitos assuntos. Foi exatamente por isso que eu quis ser jornalista. Ai, maravilhosa! Sim, eu acho que inclusive o jornalismo é assim um campo incrível para a gente pensar essa multiplicidade, né, de assuntos. Me ajuda muito pensar também o trabalho de vocês enquanto jornalistas, inclusive. Eu acho incrível. Eu adoro pensar realmente na relação da imprensa com a moda como indústria, realmente, como mercado, mas também como mercado dentro dos museus também, como um mercado de pesquisa, um mercado de consumo. Eu acho que é um papel que é importante e que infelizmente não é como deveria ser ainda, mas para a gente encerrar com chave de ouro, quais são as suas expectativas para a próxima geração de curadores e curadoras e pesquisadores e pesquisadoras que desejam trabalhar com moda afro e decolonialidade? Cara, difícil também, hein? Porque eu vou jogar expectativa no povo. Olha, eu espero, primeiro, porque essas pessoas tenham possibilidade de trabalho, então sou positiva, mas, enfim, a gente sempre sabe que tem dificuldades e que essas pessoas, e eu vou até me incluir, porque como eu sou uma jovem curadora, pretendo seguir a minha profissão durante muitos anos, que a gente possa ter muitas possibilidades de abordagem desses assuntos, sabe? Porque quando a gente está falando de questões negras, seja africanas, porque a gente está falando de um continente com mais de 50 países, seja num contexto de diáspora, que também é gigante, que a gente possa ter um olhar que seja múltiplo, que seja plural, que não reduza, mas que amplie, sabe? Porque eu acho que, como são assuntos que cada vez mais a gente tem possibilidade de pesquisa, que a gente possa realmente extrapolar todas elas, sabe?
Ai, que E bom, que não, que maravilhoso. outra coisa, que não seja uma modinha de falar de cultura afro-brasileira, que isso continue Sim. com possibilidades de atuação. Ótimo. Bom, eu quero te agradecer, Hanna. Acho que todo mundo aprendeu muito, se enriqueceu muito, tanto historicamente, quanto no axé, quanto na moda, tudo, com a sua presença aqui hoje. O NEM te agradece muito pela sua disponibilidade. E se você quiser deixar últimas palavras para a gente encerrar, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço, Carol, pela entrevista. Mais uma vez, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, poder contar, compartilhar um pouco da minha história, sendo também integrante do NEM. E eu fico feliz de existir um espaço como o NEM, de articulação, de pensar a partir de um contexto acadêmico, mas que seja também um espaço para uma comunidade ampliada, né? Então, que seja esse lugar de extensão, que saia dos muros da academia e que possa convidar mais pessoas que não necessariamente estão na academia, nesse contexto, né, acadêmico, para que pense moda também e que seja um convite para que as pessoas talvez entrem na academia e possam fazer essas pesquisas ou façam essas pesquisas nas suas comunidades. Então, eu fico muito, muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Hanna. Muito obrigada por assistirem. Acompanhem as nossas redes sociais, neme.werg no Instagram, para vocês ficarem por dentro de todos os nossos conteúdos. Tem post toda terça e toda quinta, então espero vocês lá. E fiquem de olho no canal para a gente não perder nenhuma entrevista, né, gente? Eu também quero falar das minhas redes. Na verdade, só tenho um Instagram. @Raníssima_Negreiras, e também compartilho todas as minhas coisas por lá. Ótimo. É isso, muito obrigada e até a próxima.